Salve nação Bankless! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bankless Brasil Show. Meu nome é Victor Stioff, estou acompanhado aqui com o Tim Balabush. Como que você tá, Tim? Bom dia. Fala, Cioff, tudo certo por aqui? Só nas correrias de sempre, de interação com DeFi, os caramba 4, não aguento mais, interagir com protocolos IK, mas fora isso tá tudo certo. Por aí, como é que tá? Maravilha, maravilha. Eu estou interagindo mais nos roll-ups otimistas, mas fica tranquilo. Esse aqui também é muito bom. O que acontece é que hoje a gente vai ter uma convidada top de linha, assim. É uma das melhores convidadas que a gente poderia trazer para falar sobre marketing. Então fica aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho com a Maria. Enfim, a gente vai comentar mais sobre ela. Vamos passar primeiro no giro semanal? Vamos ver o que aconteceu durante a semana Bora. e o que a gente pode comentar sobre isso. Cara, Eu eu me ainda sinto não cumpri a muito promessa, profissional, velho. pois Tava é. falando que eu me Eu sinto ainda muito não cumpri a profissional com essa abertura, promessa velho. de falar chama a vinheta. Eu ainda não Boa. cumpri essa promessa de falar chama a vinheta. E aí, ainda não. Calma, calma. Eu vou ficar mais profissional. Calma aí. Vou acompanhar o programa. Bom, hoje a gente vai falar sobre, primeiramente, o que aconteceu dentro da comunidade. As coisas que aconteceram dentro da comunidade foram a nossa Praça Bankless, a nossa última Praça Bankless, foi sobre Network States. Então, hoje a gente vai ter um evento, né, da Network States presencial lá no IBMEC. E, cara, a gente teve para um esquenta desse evento algumas das figuras mais importantes é, e relevantes desse tema, né? A gente falou um pouquinho com o Luca, da Open Zeppelin e Samba, a gente falou com o Hugo, que, enfim, é um cara que está super por dentro de tools, de ferramentas, de formas de criar startup societies, e o João Ferreira, da Piquenique, também, que é um cara brilhante. Essa conversa está disponível lá no nosso Twitter. Sintam-se à vontade para ouvir ela. Foi uma conversa muito, muito, muito enriquecedora sobre o assunto. Network States, para quem não sabe, é um dos temas que, na minha opinião, mais underrated, mais escondidos que existem e que tem um potencial muito grande para transformar a nossa sociedade. Falando um pouquinho sobre o nosso último Bankless Brasil Show, foi com o João Razin, que você assistir lá, ele deu vários insights de como foram os eventos presenciais na Europa até agora, insights de palestras, insights de como se comportar em eventos assim, insights de o que ele vai fazer mais para frente junto com os projetos que ele está. Além disso, a gente também teve o lançamento de mais uma gravação de aula do Circuito Bankless 2, que foi a aula 3 com o Léo sobre Money Legos, Leonardo Carvalho, do Sweep and Flip. A gente teve o lançamento na segunda-feira. Eu acho que vale a pena o pessoal pesquisar sobre o Network State. Tem um livro, um PDF gigante do Balage sobre o assunto. Ele é meio uma leitura densa, mas é, eu diria para quem tem interesse no assunto, dá uma pesquisada e depois passa para esse livro aí, porque eu acho que vai ampliar os horizontes em vários âmbitos do que a descentralização é capaz. O próprio Vitalik, é uma das coisas que ele está empenhado justamente nesse conceito dessas cidades descentralizadas, vou chamar desse jeito. Então, eu diria que, como o Vitor falou, não é um tema que está tão em alta no momento. Tipo, tem muitas outras coisas que estão ganhando tração aí, mas às vezes por retorno financeiro, por possibilidade como investimento, mas Web3, descentralização, tem outras diversas possibilidades de aplicação, e essa eu diria que é uma das mais, eu não sei se promissoras, mas mais que vão causar mais impacto na sociedade como um todo se a gente começar a ver isso sendo aplicado em uma escala maior do que já está sendo feito. Só isso. Com certeza, com certeza. Bora lá para ver o que aconteceu por fora da comunidade, né? Esse é o por dentro da comunidade. Vamos falar um pouquinho sobre a Fidelity, que está se juntando a BlackRock na corrida pelo ETF de Ethereum nos Estados Unidos. A gente teve todo esse buzz de corrida atrás do ETF de Bitcoin nas últimas semanas, mas
ETF de Ethereum pode prometer muita coisa. E a Fidelity também é uma grande gestora. Não tão grande quanto a BlackRock, né? A BlackRock é gigantesca, mas ter as duas ali disputando para ter esse ETF liberado nos Estados Unidos pode ser bem bullish para o próprio Ethereum, para o ativo, né? Ether. Como que você vê isso, Tim? É bullish ou bearish? Não, bullish, com certeza bullish. Principalmente pensando em preço de tela, né? Como tecnologia, eu não sei necessariamente o tanto que isso faz diferença, mas a entrada de capital geralmente ajuda nesse aspecto também. Vai lembrar que a Fidelity, estou vendo aqui, é a sétima a entrar com pedido de ETF. Então, BlackRock provavelmente aí é a mais proeminente devido ao tanto de capital que eles têm em gestão, mas tem vários outros fundos aí que entraram também com o pedido de abertura do ETF. Então tem VanEck, ARK, Hashdex, Grayscale, Invesco e também a BlackRock. E tem o iShares também, cara. Então acho que é sétimo ou oitavo aqui, eu não tenho certeza. A Fidelity. Então tem vários ETFs de Ethereum aí de Ether, né? Entrando em aprovação. Se alguns desses forem aprovados, eu acho que vai impactar consideravelmente o ecossistema de Ethereum. E sendo assim honesto, né? Não vai ser só Ethereum. Quando você tem um ativo desse que está já rodando na bolsa aí, onde investidores tradicionais podem entrar, eu acho que vai rolar um efeito meio cascata, assim, com outras criptomoedas também. Com certeza. E eu acho que é interessante mencionar os nomes das gestoras que estão atrás disso, dessa liberação, justamente porque elas são as maiores. Para quem conhece o mercado americano, iShares, Fidelity, BlackRock, essa lista e Vanguard são uma galera que domina o mercado americano. A bolsa americana é feita de ativos criados por essas empresas, ou criados ou diretamente ou indiretamente atrelados a essas empresas. Então, falar que o mercado americano não está sedento por cripto seria uma mentira colossal. Está sedento, e eu encaro o ETF mais como um Rapid Ether ou Rapid Bitcoin, se for de Bitcoin, para o mercado tradicional. Então ele pode servir para muitas coisas do mercado tradicional, não só a especulação corporativa, mas também colocar dentro do tesouro, a alavancagem, colateralizar, pegar empréstimo, enfim, fazer um monte de coisa que a gente poderia fazer com sintéticos RWA dentro de DeFi. É a mesma coisa, só que o contrário. A gente está conseguindo acessar, o cripto está conseguindo acessar o mercado tradicional, talvez pela primeira vez de verdade, por ter esse Rapid ETH ou BTC dentro do mercado tradicional. E uma coisa importante de mencionar é que a questão do ETF, né, o ETF, ETFs, é uma inovação financeira. É uma coisa relativamente recente. Né? Pô, eu conheço o cara, não diretamente, né, por um amigo, mas eu conheço o cara que trouxe ETFs para o Brasil. Então, não é uma coisa muito antiga. A questão de você criar um ativo atrelado a um asset derivado ali por meio de um ETF é uma coisa nova. Então, ter isso alinhado com cripto também é bem interessante. Claro, ETF é inovador para o mercado financeiro, mas cripto é muito mais inovador, né? Juntar essas duas coisas fica interessante. Bom, vamos passando para a próxima notícia? Essa daqui é legal, porque ela pegou a gente de surpresa. Tanto eu e o Tim, a gente ficou meio surpreendido com essa notícia, que é sobre a aprovação de uma PL, um projeto de lei, autorizando as cidades do Brasil a lançar suas próprias criptomoedas ou moedas sociais, claro, com autorização do Banco Central. Bom, o que são moedas sociais? Moedas sociais não surgiram com cripto, tá? A ideia é aqui que elas podem se tornar ativos dentro de uma blockchain também e tal, mas moedas sociais elas surgem em 98 em Palmas, além de terem outras cidades que organizam esse tipo de projeto. Eu sei que Osasco também, a cidade de Osasco também estava com esse projeto. É que você pode acumular, como se fosse o Nucoin, né? Vamos dizer, não muda muita coisa. É como se fosse um projeto de fidelidade, um programa de fidelidade para cidades, né? Então, conforme você vai juntando os seus pontos ali, tanto com créditos, por ser um bom cidadão, uma boa empresa e tal, você vai juntando esses créditos
E cada cidade, claro, vai criar sua própria dinâmica. E aí você pode gastar tanto para isenção de impostos municipais, obviamente, quanto para angariar outros benefícios usando esse token ou essa moeda social. Acho que a cidade de Niterói também estava trabalhando em alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente são cidades que estão querendo atrair empresas novas, pessoas, empreendedores que estão com foco mais de tecnologia, inovação, querem testar esses tipos de incentivos. Tim, quer comentar alguma coisa sobre essa PL aí? Eu quero agradecer a explicação, porque quando você mandou essa notícia, eu falei, cara, que diabo é moeda social, velho? Aí tive que ir pesquisar para entender melhor o que era, mas dá para ver que é uma coisa que está sendo utilizada já há um bom tempo, no Brasil principalmente. E aí é legal, né, cara? Você vê a tecnologia blockchain sendo aplicada em soluções que a gente já eram utilizadas previamente. E até faz muito mais sentido você usar blockchain para esse tipo de coisa do que meios tradicionais de verificação de dados. Quando eu digo verificação de dados, é assim, quantas moedas essa pessoa tem? Como que ela adquiriu essas moedas? De onde veio? E aí você usar blockchain para isso, cara, faz todo sentido. Exatamente. É como se fosse, pensa na moeda sociais como se fosse uma milha, né? Só que em vez de ser companhia aérea é da cidade. É, o, o legal é que é como as coisas se conectam aqui, porque a gente falou do Spaces de Network States e um dos participantes desse Spaces foi o Hugo. E foi justamente o Hugo, um dos participantes do programa da coin da moeda de Osasco. Então, e ele foi quem me apresentou esse projeto, mostrou para mim como funcionava e tal, e ele é um dos caras que está participando desse programa na ponta de desenvolvimento. Então, é muito legal como essas coisas conectam. A gente conectou uma notícia com uma coisa que aconteceu dentro da comunidade. Isso é muito massa. Muito bom. Próxima notícia, essa daqui vamos dizer assim, foi impactante para o mercado. Talvez em retrospectiva, mais para frente, né, daqui a alguns anos, a gente olhe como alguma coisa que impactou muito. Ou talvez não, foi só uma lombadinha ali. Ah, mas o acordo que a Binance fechou com o Departamento de Justiça americano, o DOJ, né, DOJ. Esse acordo ele previa principalmente duas coisas: a saída do CZ na presidência como CEO da Binance, né? O CZ é o cara que fundou a Binance, um dos caras mais importantes do mercado cripto, então ele teria que sair do cargo e também pagar uma multa pesada. Eu não diria que é uma multa existencial, porque a Binance tem grana para pagar, mas é uma grana substancial, é um dinheiro que machuca, vamos dizer assim. Tira um certo poder da Binance de se projetar e de se tornar talvez a maior e mais consolidada exchange do mundo, que é 4,3 bilhões de dólares. Como que os Estados Unidos chegou nesse número? Basicamente é o que a Binance não pagou de imposto por ter operado nos Estados Unidos. Então foi feito um cálculo de tanto tempo que a Binance operou nos Estados Unidos sem pagar imposto. E lembrando que os Estados Unidos é um pouco diferente dos outros países, né? No Brasil, por exemplo, se você está mexendo com a Binance, você está mexendo com uma exchange estrangeira. Né? Até certo ponto ela é estrangeira, você não precisa pagar imposto enquanto você estiver tradando, e eles não precisam pagar imposto para o Brasil. Quando você tem que repatriar o tanto que você tem ali de dinheiro, é que sim você tem que pagar imposto na repatriação. Como funciona para os Estados Unidos? É o contrário. Você, enquanto estiver operando lá, se você for um cidadão americano, você tem que pagar imposto. Qualquer lugar do mundo que um cidadão americano estiver fazendo dinheiro, ele tem que pagar imposto, porque ele é cidadão americano e o cidadão americano ele leva os Estados Unidos com ele, por assim dizer. Os Estados Unidos têm essa projeção extra territorial sobre os seus cidadãos. Então, se você estiver mexendo com a Binance, estiver lucrando e não estiver pagando imposto para os Estados Unidos, é culpa sua e culpa da Binance. Então, é assim que funciona os Estados Unidos. E aí foi feito o acordo para que a Binance ficasse regular lá. E talvez o CZ se sacrificou para um bem maior. Vamos ver. O que você acha dessa notícia, Tim? O que você achou? Cara, eu confesso que eu fiquei impressionado que eles chegaram no ponto final nisso aí, que eu imagino que seja, né? Pelo menos pagar.
mais de 4 bi do que devia ser pago de imposto, eu imagino que chegou nos finalmente, porque essa treta vem ocorrendo desde muito tempo. Eu não sei se o pessoal que pegou lá pro início, entrou muita gente em cripto em 2017 com a alta do Bitcoin e tudo mais, e eu acho que muita gente conheceu o Binance nessa época. E foi uma época conturbada justamente por causa dos pontos que o Vitor citou. Então, tipo, tinha a Binance e aí deu BO nos Estados Unidos, eles criaram a Binance US. E aí eu lembro que tinha gente que tinha problema em acessar a conta. Teve várias confusões nesse sentido. E tinha algumas pessoas que queriam fazer declaração de imposto corretamente e tudo mais, e aí não tinha base da Binance, tipo, onde que os caras estavam. Tinha uma época que estava em Singapura, outra tinha mudado para não sei aonde. E era sempre essa confusão. E um dos motivos era a Binance tentando é, como é que eu vou colocar isso de uma maneira que faça sentido? Tentando se encaixar as regulamentações a quais eles estavam impostos. Estou tentando falar de maneira genérica. E devido a essas movimentações e várias outras atitudes que o CZ, Binance como um todo, teve que foram, de certa forma, duvidosas e algumas, obviamente, foram muito claramente tentativas de fugir de uma taxação que muitas pessoas consideram absurda, chegou no finalmente aí. Então, na própria reportagem que o Vitor está colocando aí, coloca que desde 2018 eles já estavam sob suspeita. E foram várias agências nos Estados Unidos que estavam, tipo, atrás dos caras. E aí, finalmente, os caras chegaram num acordo. Eu espero que isso seja um ponto final, pelo único motivo que a Binance é gigantesca dentro desse mercado. E eles terem isso bem resolvido, eu vejo isso como um caso positivo para o ecossistema de criptomoedas. Perfeito, perfeito. Tem muita gente que encarou isso como uma limpeza do mercado, ou o último cavaleiro do apocalipse ia cair, né? Então, acho que fez bem para o mercado, pelo menos esse foi o overview ali do ecossistema como um todo. Bom, a gente também teve uma última questão, uma última notícia aí da semana que envolveu o nome Bankless, né? A gente teve, só para contexto, né? A Bankless DAO, a BDAO, né? A Bankless DAO Global, como é chamada aqui dentro da comunidade, ela foi, ela criou, né? Uma proposta para a Arbitrum, é, até grande, né? Considerável, de 2 milhões de dólares ali, mais ou menos, né? 2 milhões de dólares de pedido para a Arbitrum. E esse dinheiro ia ser usado para basicamente fomentar a educação criada pelo Bankless DAO, newsletter, imersões, dinâmicas com a comunidade e tal, campanhas de educação para promover a Arbitrum, né? E é uma coisa normal até a Bankless DAO fazer isso, é o propósito da Bankless DAO. Só que o tamanho do pedido fez com que muita gente caísse em cima, né, da Bankless DAO, fosse bem hostil a esse tipo de pedido. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a achar quem não é tão inserido no ecossistema da Bankless, do movimento no geral, não sabe a história e tal do Bankless, achou que eram 2 milhões de dólares pro podcast do Ryan e do David, né? E aí sim, parece um pedido bem esquisito, né? Pô, um podcast pedir 2 milhões de dólares, na verdade parece até uma certa... para quem participa do meio de mídia e jornalismo, sabe que existem certos pedidos de mídia que geralmente é assim, paga pra mim eu não falar mal de você. Então, às vezes, pra muita gente, pareceu isso, sabe? Tipo, paga 2 milhões de dólares aqui que a gente não fala mal de você. Senão a gente vai falar mal de você. E aí muita gente levou pra esse lado e começou a misturar as coisas, Bankless HQ, Bankless DAO. E, enfim, sobrou muito pro David e pro Ryan ficar respondendo o que eles fizeram com o Bankless DAO, o que é o Token Bank. Enfim, ficou uma mistura, uma salada lá. E a gente, querendo ou não, leva o nome Bankless, né? A gente é Bankless Brasil. Embora a gente seja independente, tanto da Bankless DAO quanto da Bankless HQ, a gente tem relacionamentos com eles, né? Enfim, até postei um tweet lá falando que a gente teve um impacto, acho que na comunidade de Ethereum no Brasil, mais relevante do que outras comunidades que teriam esse dever de fazer com que Ethereum, os valores de Ethereum fossem para frente. Mas enfim, eu acho que o Bankless Brasil, nossa posição foi mais política, vamos dizer assim, no sentido de
não magoar os sentimentos de ninguém. Nem da DAO e nem do Bankless HQ e nem do pessoal da Arbitrum, né? Da DAO da Arbitrum. Como que fica tua visão sobre esses últimos acontecimentos? Tipo? Fofocas de Web3, né, cara? Tipo, velho, não tem uma semana que não tem um BO envolvendo DAO, governança e tokens, caramba, quatro. Cara, talvez tenha uma opinião um pouco diferente da sua no geral, mas eu vejo que falta conhecimento da galera que está criticando e entender como que funciona a dinâmica das duas organizações, né? Então, tanto a corporativa quanto a DAO em si. São entidades diferentes e deu para ver que está muito claro, assim, a galera não viu que são coisas distintas. Mas eu não sei se eu culpo todo mundo por isso, pela falta de conhecimento. A maneira que foi feito, tipo, é o que os caras falaram, mano, mesmo nome, mesma logo, mesmo tudo, tipo, é muito difícil para quem tá de fora desse contexto fazer essa diferenciação. Então, muitas críticas partiram, eu diria, por pura ignorância da galera. Só que aí tem o outro lado da moeda, que é o seguinte, tipo assim, o Ryan e o David são as pessoas que começaram esse movimento. Tanto a própria DAO partiu deles. Então, eles são uma espécie. Eu sei que não existe isso, para muitas pessoas é um certo ofensa falar isso, mas eles são uma espécie de fundadores que começaram ali esse movimento e hoje segue uma tendência muito mais independente. Assim, então, não depende dos dois para a DAO existir. Isso eu acho que talvez é o mais admirável nesse ecossistema que a gente tem, que você começa alguma coisa e depois você perde a mão daquilo ali. Tipo, um dos exemplos é o próprio PFP Playcoin. Então, comecei com um propósito, cara, a comunidade levou para outro. Então, saiu da minha mão, assim, em grande parte. E aí, as críticas, eu diria, algumas que são muito válidas com relação a quanto que eles fazem de hold do token, e algumas esquivas que eles deram, que eu fico em dúvida do tanto que foi positivo para o nome Bankless. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Para o pessoal entender, Uhum. eles têm entre 25% e 30% do hold do token Bank, que é o token de governança da DAO. As pessoas usam isso para fazer pagamento da galera que trabalha lá, para fazer as contribuições, algumas votações para participar da própria DAO. Você precisa ter uma quantidade de token em mão. Para participar, eu digo de uma maneira mais ativa. Qualquer um pode entrar na DAO e participar. Mas tem certas atividades que você tem lá dentro que é para quem tem, no mínimo, se não me engano, 30 mil tokens Bank na carteira. A Bankless Global tem, Bankless Global, Bankless Corporação, do Ryan David aí tem 30% desses tokens. Então, algumas críticas, eu acho que dá para aprender com essas críticas e ter abordagens diferentes futuramente. Mas, com relação à proposta em si, tipo, uma coisa não tem a ver com a outra, assim, então é bom o pessoal fazer de fato a diferenciação e enfatizar o que o Vitor falou. O Bankless Brasil é uma entidade totalmente independente do que está sendo construído tanto na parte corporativa quanto na DAO Global. That's my É isso aí. monte de cents. Eu acho que assim, ainda teve uma proposta do David, o último tweet do David sobre o assunto, foi justamente de resolver isso, né? Resolver esses problemas aí. E uma das propostas dele seria uma diferenciação maior das marcas e a outra de queimar os tokens, né? E aí eu vi bastante gente, os tokens que eles rodavam, né? Que é esses tokens aí que podem trazer esse peso aí de influência do Ryan David dentro da DAO. E aí eu vi muita gente contra isso, sabe? Muita gente até do Bankless DAO. Então, primeiro, por Uhum. perder a identidade, né? Perder a identidade de ser Bankless. Não sei como que essa proposta de diferenciação de marca iria surgir, se seria uma coisa muito brusca. Eu vi até alguns membros do Bankless DAO brincando, falando brandless, brandless DAO, Randall's zoando DAO. esse tipo enfim, discussão. Ah, mas enfim, eu acho que. E até muita gente falou mal da queima de tokens, até por falar que queimar tokens significaria uma falta de alinhamento. Ah, deixar de ter um skin in the game, vamos dizer assim, que era a principal argumento de por que ter tokens, né? Porque por ter tokens a gente se importa, vamos dizer assim. É um argumento bom também. Ah,
acho que no final das contas é o seguinte. Igual o Tio falou, Bengals Brasil, a gente faz a nossa própria coisa, né? We do our own thing. Então, eu acho que pra gente todo esse drama não reflete muito. Uh, Bengals Brasil, eu tenho muito orgulho disso, e acho que o Tim também, de que o Bengals Brasil, sempre que possível, ele é usado como um exemplo de como iniciativas independentes podem surgir, podem acontecer e, cara, você só precisa plantar uma sementinha ali. No caso do Royal David, eles plantaram uma sementinha, pô, e no Brasil, que não teria nada a ver, hoje em dia é a marca mais forte do Bengals fora do eixo ali, Estados Unidos, Bengals DAO, Bengals HQ, é o Bengals Brasil. Então acho que eu sinto que dentro dessa história toda é bonito que o Bengals Brasil tem esse papel de, poxa, ser um exemplo, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada a ver com a paçoca hoje em dia mais, então. A gente tem Tem as que. nossas paçoca. A gente tem as nossas próprias paçocas, exatamente. Mas muito bom. O... Espero. é. Vitor, deixa eu só fazer um insight sobre queima de tokens. Só vou tentar ser Manda sucinto com isso, bala. porque a gente tem um papo massa para Manda bala. acontecer. Eu acredito que em certos aspectos, queima de tokens significa muito mais skin in the game do que hold de tokens. Holdar o token significa que você acredita no projeto para uma possível valorização do token que você está segurando. Mas muitas vezes acreditar no projeto significa destruição desses tokens. Exemplo, Prova de Humanidade. Era um projeto que ele ainda está relativamente ativo. Vitalik tinha uma participação relevante nesse projeto. E a ideia desse projeto era o UBI, que era um Universal Basic Income para as pessoas. E eu não vou explicar o tokenomics, vou tentar resumir. Mas basicamente a queima de tokens valorizava as pessoas que estavam recebendo aquele token. As pessoas que de fato precisavam. Então era essa a ideia, era que cada pessoa pudesse ter um income básico, qualquer renda básica, para sobreviver. Era um projeto que, do meu ponto de vista, economicamente estava destinado ao fracasso do jeito que estava montado, mas o conceito era muito bom. Vitalik queimou todos os tokens que ele tinha, pensando na valorização das pessoas que estavam fazendo hold daquele token. Então, ele acreditava tanto no projeto que ele destruiu os tokens que ele tinha por acreditar no projeto. Não estou dizendo que é exatamente o mesmo caso com o Bankless, mas pode ser que em algum ponto esse projeto aqui ele tem que ser independente. Ele não precisa ser necessariamente queimar os tokens, pode ser distribuir entre a comunidade, grants ou qualquer outra coisa do tipo. Mas abrir mão de um token para que aumente o nível de descentralização ou pelo menos o conceito de independência como é visto pelas outras pessoas, pode ser benéfico para o projeto. Então, eu acho que às vezes tem uma possível balança de conceitos ali de holdar e abrir mão. Principalmente quem tem rosto público e quem exerce influência, como é o caso dos dois. Mas é só um insight para borbulhar ideias. É verdade. Não, mas é verdade. Mostra uma certa confiança, um voto de fé que aquela DAO vai continuar seguindo o caminho dela e fazendo bem feito. Acho que, tipo, eu não preciso ter nenhuma garantia disso. Eu sei que a galera vai pegar a missão e fazer e tá maduro o suficiente para isso. Legal, eu concordo com você, que tem uma certa justificativa muito bom, um argumento muito Nossa, bom ali. Eu só acho engraçado o quão parecido é Proof of Humanity e WorldCoin. Todo esse tempo que você falou, a coisa que mais ficou na minha cabeça foi isso. quando eu vi o Mas WorldCoin muito pela bom. primeira vez, eu falei, cara, é prova de humanidade. Com um upgrade orb corretivo. esquisito. Exato. E com o Sam Altman por trás. Pessoal, bora lá para a nossa entrevista então? Bom, Tim, hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing em DeFi. E a gente não vai falar com qualquer pessoa sobre marketing em DeFi. A gente vai falar com uma pessoa que tem bastante experiência dentro dessa área. Obrigado, inclusive, por ter trazido ela aqui, Tim. Se quiser dar um breve overview de quem que é a Maria, acho que vai ser legal se apresentar antes da gente começar a conversar com ela. Beleza. Cara, o currículo dela é tão grande que eu não sei nem se eu arrisco falar aqui, mas ela trabalhou com vários protocolos OGs e a gente estava até conversando antes de entrar ao vivo, justamente isso, assim, só de TVL dos protocolos que ela trabalhou, já dá, sei lá, metade do mercado.
E ela trabalha com marketing, eu trabalhei com ela na Balancer, a gente fez vários projetos juntos lá, e é alguém que tem só, não só dedicação, mas eu diria que ela tem uma noção muito boa do ecossistema, e ter pessoas com um bom contexto do que acontece dentro de Web3, dentro de cripto, dentro de DeFi em geral, eu diria que é quase raro você ter ótimos profissionais de marketing com esse background. Você tem ótimos profissionais de marketing que às vezes vêm de backgrounds diferentes, mas quando você tem alguém que já está inserido nesse contexto, eu diria que é uma combinação muito positiva e relativamente rara assim, com o que a gente tem. E ela já está há muito tempo trabalhando com isso, e eu acho que vai ser uma conversa legal da gente entender um pouco melhor do que ela faz, como que funciona. Eu tenho algumas curiosidades pessoais de quais, por exemplo, quais são as diferenças de você trabalhar com o mercado tradicional e marketing para um protocolo de DeFi. Eu acho que vai ser uma conversa bem interessante. Perfeito, então. Vamos conversar com a Maria, então. Bora lá. Hey Maria, how are you doing? Glad to Hello, you have you guys. here. Thank you for It inviting me. And I understood something. And thank you for the words, Tim, for presenting me. And so, yeah, I'm happy to be here. Yeah, I was just thank saying you, Maria. that you have like long history working in DeFi protocols, and I think this is will be nice to know a bit more about your work and all the things you do. And also that we worked together on Balancer as well, and it was a nice experience. Okay, yes, thank you. Let me talk a bit about myself and how I got into the space and what I'm doing now. So basically, I joined the DeFi space specifically in 2018. So I'm around for 5 years now, and I joined initially with the Itland, which is the former name of Aave. The project is now called Aave, and I joined the team when we were like 5 people, and as a marketing head of marketing. And I stayed with the guys 1 year, more or less. Help with the rebranding. There was the launch of Flash Loans coming, and after then. I joined the MakerDAO because in the marketing, especially initially in the marketing role for in a Web3 startup, you traveled a lot and the space was very small at that time. So Maker was people was also like the project was just born, and they were looking for to amplify the team, and they asked me to join as a European and Africa community lead. And at Maker, I basically found my place and my people. Who I've never left in the end, because also now I'm still working with some of former Maker colleagues. Because as you know, probably after 2 years later in 2020, Maker DAO completely decentralized, so the Maker Foundation was closed, and some of the people joined the core units, some of the people left the project, and some of the people went to run the front end, which was called Oasis, as a separated entity, separated company basically. And I joined this team as the marketing lead. We were around 10 people back then, and now we are more than 30. And we integrated more protocols now. So we rebranded from Oasis, we are now called Summer. And other than being the front end for Maker Protocol, we are also the front end for Aave and the front end for Spark, which is a new protocol.
and Ajna is another protocol very interesting, which will be launched, redeployed in at the middle of December. Ajna was launched already, but then something was found by a white hacker, and they made a lot of auditing in addition to fix the protocol, and now they are redeploying again, and the summer will be their main front end. So yes, but I think that in the meantime, this is very important. When I left the Maker Foundation, I was also looking around to other projects, and it was then that I joined Balancer part-time. So I had jobs in the same moment, basically, because some at like Summer/Oasis, it was called Oasis, I had my full-time job. But in this space, you can, if you can give up a bit to your private life, you can have more than one job, because the projects are also based on different time zones. So basically, Balancer was based in, most of the people were based in the Americas, while Summer, everyone was in Europe. So basically, when I stopped to work at Summer, I started my 2 hours a day, more or less, at Balancer. Before, I was with the Balancer Labs team, and then I joined the DAO, because also at Balancer there were a kind of decentralization ongoing. And yes, and from this experience, I found out that I could do multiple stuff. So also now I'm working for multiple projects in the same time. I consult some projects. Sometimes I am an advisor for DAOs. I also cooperated with Polygon DAO, and I'm involved in an accelerator program as a mentor. I mean, I think that it's very important to spread the voice as much as you can. So besides my working activity as a marketer, I'm really involved in the education side. So I love what you at Bankless do, guys. Yeah, and so I try to help as much as I can also on this side. Perfect. Yeah, awesome. Wow. You have like a long history here. So basically, for everyone who's listening us, if you guys have ever used the NDeFi protocol, you probably have crossed some Mario's work. And Maria, you said something that I think is really interesting. You said, "I found my people," right? When you say this, you're meaning like, are you say something like the culture? What exactly you mean by that? You mean, yes, I think that the culture, so in this, when you do marketing and you have a lot of experience, like me, you are always like approached by a lot of projects, and they offer you a lot of money to join, new projects that maybe just raise, and they have a lot of money to spend. But I have always like put in at the first place choice is the people, which is the culture. So Balancer is another place where I really found a good environment when I joined. It's really important because in this space you work remotely, okay, always, and you need to have this like you need to feel this vibe with the team. Otherwise, it's not you end up not working because you don't
you don't go to the calls, you don't want to see these people, you don't want to talk with them, you don't care. So when you care about, so this is me, but maybe it's not for everyone. When you care about the people and they care about you, there is this kind of this kind of engine in me that like help me to do my job better and to be happier. So even if I earn a bit less, I don't care, because in my opinion, you can earn how much you want, but then if you're not happy after 6 months, you need to find another job, and this is not what we want. Yeah, I think this make a lot of sense, and I think probably this works for Vitor as well because there is a lot of projects that we can like make money, right? Just working, Yeah. let's say for me as a designer, and but like we are here on Bankless, that we are doing like something that we believe in, and I think that sometimes it's more relevant than sometimes work for dubious protocol that want to hire you just for Exactly, make quick stuff. exactly. I think that the like you need to care, especially when you do jobs like marketing and education. So also like yeah, content writer. These stuff that are less technical, because the devs are very very much interested in the technology. Okay, we are interested, but like we need to be interested in the project itself, in doing something for this, like for the space in general. I know it's a bit poetic, but it is like I couldn't work for a project which I don't like. I don't like the culture. I don't like what they do, and I don't see the purpose. You know. Well, one of the things that me and team were discussing about was like the differences between marketing in Web3 and DeFi in general, and marketing in Web2. How you define these differences for you? These two worlds are so separate, or they meet sometimes. They have some So intersections. I've worked for like in the normal world for some years before joining, and of course, the main difference, in my opinion, is that in this space we don't have any best practice, and we need to invent our job. So when they ask what's the best strategy to, I don't know, grow the community, there's not an answer yet. Maybe there will be in 5 years. But now it depends. There are tools that come up every month that could be great or could be useless. There are so new tools, new strategies, new practices. The point is that when you want to make marketing in this space, you need to invent one job, and it's kind of frustrating because sometimes it doesn't work what you do. It's very difficult. We also have legal restrictions that a lot of Web2 projects don't have. So, for example, with Summer, we can't advertise basically anywhere. We can't do anything on Twitter. We can't do anything almost anything on Google. Sometimes you need to really like uh, be very cautious about what you write in your blogs, in your comms, in your newsletters, and this is hard, to keep up with everything, and the mood of the people. Okay, so you can't really design something that you usually do in Web2 is make like a long-term strategy, marketing strategy. So, for example, in this year I want to achieve this. This is my strategy. Here,
it's impossible because the market is changing, and the tech itself, the projects are changing so fast, and the mood of your target is changing with the market, so you can't strategize really anything long term and also mid term. You can just like go with the flow and yes, and try to apply what you have learned in the previous bear market, or you know. 1 year is basically one day, one decade here. It's a lot of things happen, changes everything. Yeah. Yeah. And one thing that we see the difference is that some DeFi protocols or some people in DeFi space, they have this notion of they don't need marketing. They have this notion of build and they will come. How do you approach this? So I think that sometimes it happens. So the project is, and the protocol or whatever is that noisy, that good, and maybe the founder or someone in the team is already an influencer, let's say, or a KOL, you know, and they can strive even before, like sorry, even without the marketing intended as a person who takes care about everything marketing, and however, it's a big mistake, in my opinion, to under-evaluate the marketing intended mostly like education at the beginning, because a lot of projects they just develop without anyone in the team that takes care, for example, about how the website is looking like if it's comprehensible by the people, because when you work in the space you tend to give a lot for granted. So if I access a project and I don't understand what they do, how can I like be interested? I can't. Also all the social media, etc. I think that one advice that I always give to projects is as soon as possible involve a person who can be very junior as well, but at the very beginning, even before you have the beta version, you know, like in this way this person is already in the team, and they can learn with you, you know. They can learn how I did with basically they can learn, they can understand how you want to communicate, etc, etc, and then together you can go to market. Big mistake that these projects always do is like have the raise the money from investors, so they already have the product ready, and then ask to people like me or someone very already, you know, expert, let's say, to join with a huge amount of money. But no, I mean, I'm not interested. I don't know anything about your product, and then I don't know your audience. I need to study. Like it's better if you hire a little boy or a girl that you know just start and is interested in this project partly, and in my opinion, and it's a native of this, you know, project. Yeah, this is my thought. Mario, you talk about like audience and understanding the protocol. I think for marketing for traditional companies, we have like many ways to discover that, right? So we have like traditional ways to understand who is your audience and also all those details. But how you do that with like let's say when you were working on Maker or Aave or any protocol like that, how do you discover the audience for a specific protocol?
Hope the question makes sense. So I mean, the protocols. So there is DeFi, okay. So a big target called DeFi users, okay. Then there is another target that DeFi projects can address is the interested but not users. Now is not the right moment, but when the bull market will come, you need to acquire more from the outside. Right now, you just think about the current users. Protocols are, for example, Balancer or Maker are big with a big scope, a bigger scope than, for example, Summerfy, which is a specific project, like a specific hub for a niche target in the end of borrowers who have a lot of money, more or less. Maker is even broader than Balancer because at Maker the target, like we were marketing DAI, the stable coin. So we wanted to boost the adoption of the DAI, which is easy because and not easy, but when you are a DeFi user, you are using USDC or DAI. We wanted to explain why DAI was better, how it worked, etc., etc. Balancer is an AMM. There are competitors for this, more competitors like Curve, Uniswap, etc. So you need to like the target is stealing from competitors, so you go there, and why they should prefer Balancer to the others, figure it out and try to push there, and then there are projects with a smaller target like Summerfy. The point is that we don't have many tools to segment our targets because we don't know who they are due to this decentralization thing, the privacy, etc. Now there are tools that allow you to understand what your wallets users do in terms of blockchain actions, which are very helpful. But it's not like knowing who is the person. You know who is the wallet, but not the person, And so it's difficult, but you basically observe what they do, and as you can, and then you address them with the right marketing channels, with the right marketing actions. There are, for example, Balancer is a project which is very, very focused, especially now, on developers. So their main marketing is now towards BizDev. So it's users. They want developers who build on top of the protocol to generate more use. So this is another type of marketing, like a different, based on the business needs. One thing that we were discussing, and I think it's awesome to open this question to you, is we have this thing on Web3 and define crypto in general about the community, the importance of a community, the importance of having a community that is valued and have members, active members. At the same time, we have a lot of people that comes from tech, and tech we have this blitz scaling, growth marketing, data driven way of thinking. This kind of two things clash in some moments, or they can go hand in hand. I think they can coexist, and it's very important, especially now, first, because we are in the very infancy of the space, or like
we grew a lot during the bull market as a DeFi movement, but it's still very very behind. And I think that the communities are super relevant. Word of mouth is still the most powerful marketing weapon for everyone in the space. If you are a protocol, if you are a project, whatever, word of mouth is community. It's fundamental, and I'm talking about healthy community. So when I joined Itland, there was this kind of chat, which they call community, but there were a bunch of top killers, crazy, people to trade with the land. This is not, in my opinion, this can't be called a community. So for me, the community is people who are interested in the project technology, in the also, of course, in the token, because you don't care much about the price. You just care about the protocol and what's going on. And these should actually together with the rest of the big data or whatever. Like the Web2 is still very, very because we are not in a place where we can substitute, for example, an analytics with something Web3, yet. Maybe we will, but not now. Perfect. Yeah. Awesome. Maria, I just want to go back a few steps because there is something that we are always curious about. It's like, how did you join this space, and how you decided to work with DeFi protocols? Because you were saying that you were working like in traditional companies, and then you moved it here. So I actually moved very big and important company in Italy because I was following my boyfriend, who basically is now my husband. So my move was work. But he basically found a job in Switzerland, and I was working in Italy. And he said, I'm not going back to Italy because, of course, the salary are lower, etc., etc. And so I decided to find a job. I really randomly came up in doing with these people, my beloved of Aave, and before there was a co-founder called Jordan. And I told the guys, I don't know anything. I can study about Ethereum. I just own a CryptoKitty. That's it. And they said, okay, but we can learn together. I mean, my background was already very good because I worked in McKinsey, so a company. Like I was. I had the background. I didn't have any, but the industry was super. So they could find someone with experience in the sector doing marketing. Perfect. One thing that it's kind of funny because I like a lot branding, and I like DeFi branding a lot. I think it's very curious about how some protocols decided to create some memes or something very consistent on their image. But at the same time, I see a lack of complex branding in this space as well. How can you build brand on DeFi? It is most based on like how secure you are, how is your reputation. How do you do that? I think again it depends on our mission, like the mission of product or protocol. For example, at Summer Fi, our statement is
based on trust. Trust and transparency and the fact that the protocols we integrate are super well known. The team behind the app is all basically. So this is something that you need to stress, and to be consistent, because when something happens and you want to be and this of your brand. For example, when they found a wormhole thing, you to be very transparent. So this happened, communicate it immediately after asking legal advice, etc. But you need to be very, very transparent in everything. You raise the fees, you tell it immediately. When there is a fee, it's not related to the protocol, but it's related to us. We stated like this. You will pay the gas cost, pay the liquid, the stability fee, for example, for me. And then there is this, if you want to multiply your collateral, there is this fee on top because it's a summer fee. All clear in everything. You also internally, because some protocols think that what happens inside the company is not visible outside. It's true, but the drama inside very reflected on the outside. Always. Like I have seen it in Balancer. I have seen it. I hope, but probably we will see it in Bankless now. So the point is that this stuff need to not to happen, and you need to end it. Otherwise you harm the brand. And this is when your brand needs to be trusted. There are other values that a brand can and want to stand for, and but in this case I'm talking about trust as a brand. Yeah, perfect. I think that a lot of the negative branding that we got in this space most of the time were about not having communication and not having perfect alignment with internally and externally as well. I was just saying that there is some challenge when we try to align decisions, and especially how to go on public with news, and especially when we have hack and stuff like that. When we're working with a DAO, it's different when we're working with a company that we have a PR working just for that, and we have a public person that to go and talk and know how to talk about that and all those things. And so there are a couple challenges when we're working with protocols that are controlled by DAOs. Maria, I have a question. In our audience, we have a lot of people that joined this space, seeing this Web3 stuff and DeFi just as an investment. So I will put my money here, I will use this protocol, I buy this token, waiting this to go up in value and stuff like that. But our audience, it's really joining this space right now, thinking about, okay, I want to work with this. There's possible roles that I can work with and all those things, and not just jobs itself, but contributing, all those kind of stuff. Do you have any tips for people who want to work with DeFi protocols or Web3 that just discover this option for them? So in my opinion, a very, very newcomer should can it depends, but opinion writing is one thing that can do really, and
like to learn, and when you learn, you write something, contribute to the protocol in this way. Another like helping at events, area events by volunteering. There are a lot of events that offer this the possibility to become a volunteer. This is great because you work for free, but you have for free event. You know people, which is the best way to learn and touch with the space. And you can decide really what you want to by talk people, and then you can join. If you are, for example, there is this project called Shifai, which is very helpful if you are a newcomer. There is a big network of girls in finding jobs, in learning to what is better, etc. And these are my advices. Awesome. I take notes here, and I think we are going to share this with our community. But I think two things it's really, really important that said, like write what you learned and go to events, even if Yeah. you work for free, you have making connections. And I think those two things are really, really important if you are new in this space. Not just new in this space, but Yeah. even for people who are been for a long time. Yeah. Yeah. Yeah, one question that I want to ask you, Maria, is about strategies on mainly like growth and scaling that some protocols and some layer twos have been put in place. Some of them are creating systems like referral systems and incentive systems with tokens. Uh, how do you think that marketing will be after like this token incentivized user acquisition? How do you think about that? And, Yeah. In my opinion, these incentives campaigns are very helpful to attract attention on your protocol, but they are not sustainable. They are just a sham user acquisition methodology, but they are needed to be stopped by some solid, which is giving money to people just to use my thing. So attract them by these, but these are not users because they want just to have like incentive and that appear. User and like to build the user base, a community, you need to you can use this of campaigns, of course, but they keep them there. And how do you do it? Like you can't keep giving them money, otherwise it's not sustainable. You need to find other tactics, and this is the cool part, because spending money and give money to people to join is everyone can do it. This is not the marketer job. The job comes after, in my opinion. Perfect. I think that most of the people that analyze have been talking about that because free money everyone can take, and of course there will be growth at the beginning, but it is the retention and the aftermath that counts. If you are creating a great product and you are attracting people, uh, you will have the results. If you're just throwing money to people, you'll not have any real growth. Yeah. Yeah, I think that's a valuable thing to to discuss right now because um, crypto in general we have a lot of these things as Tim said about money incentives.
And I think we need to However, look they don't this in have different point of views. they don't have Go ahead, go ahead. doing marketing like this is great. Like EA, and you see your like ICO, you know, like Mm-hmm. it's more like post, and then after you with no money, no people, so no users. So what you need to do is you can it's right on example, instead of like giving money just to like use your protocol, you could set up a referral program. So for the current users who are true users, they are already there, and they not for the money, because they very can uh, use this referral program to like a friends and family. So anyone else, they get money, the new cut money, but a word of mouth that's valuable, because this is true user. Another is incentivize the to produce something. So for example, the best experiments we did at Balancer, I don't know if you're already there, but we asked to produce a video tutorial Balancer V2, for example, or open a pool or whatever, and the best video receives some tokens. Kind of things are not throwing money away from the window, you know. And of course, the growth is way, way, way slower, way, way, way as well. Perfect. And looking to the future of what role marketing will have in DeFi, and seeing how DeFi can, a lot of people are expecting mass adoption and stuff like that. How do you think that will be the role of marketing in this new phase of DeFi, if this comes true? I think that now marketing intended as education, not marketing as street marketing, but education, BD, everything there are is the role is important as the dev, more or less. We really need to explore what we're building, otherwise we are building for known and not growing. To explain, you need someone who is able to, which is maybe yeah, but not usual. Perfect. Tin, you want to comment on something more? Feel free. Yeah, I think we have like a nice conversation here. I think Maria gave us a lot of insights, and I think our community will like to watch this. And I'm really thinking about to write something right now since we're talking about writing Yeah, stuff. do I it. think we can, yeah, I think we can write an article about this conversation, talking about marketing in DeFi. I think Amazing. it will I be will be, something nice. yeah. Yeah, let's do this. Yeah, I think I made all my questions. Vitor, you have more questions? No, I think that's just it. I just want to uh, take like what was a wonderful moment to have this exchange of having this Maria talk about DeFi and marketing, and how these things can relate. And I think for the audience is a good opportunity to learn and to understand uh, marketing marketing thinks about DeFi and nowadays, and how education is important, and Yeah. how we can have this sustainable
future of DeFi marketing with education, not without it. And I think that that's awesome. That's an awesome point to make. And yeah, I hope the people in the audience have the same insights that we had here too. Yeah, I need to confess, I'm really happy when we have like people talking to us that really align with Bankless vision, at least the vision we have here in Bankless Brazil about education. And I think we are doing this really right when the guest we had, and now with Maria. I think it's just like really. This is really important for not just for the community, but to show people that we are doing much more than just investments and stuff like that. We are really building a culture, a community here, and I'm really happy with this conversation. Maria, I just want to say thank you so much for accepting this invitation and talking to us and give your insights and share a bit about your experiencing with all those things. If you want to give a message for people listening and also where those people can find you. So I want to stress don't give up, because we are building and we will not see the results. Not just tech, but like culture and as you just said. So just seek in the space, invite your friends together. You can find me where with the same basically handle, which is Maria Magenes, my name and surname. So Twitter or Discord is always the same. And yes, that's it. A lot for having me, guys, and this conversation was very beautiful to me too. And that's it. Thank you, Maria. Have an awesome day. Thank you for talking with us, and thank you for being with Bankless Brazil. Thank you. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu queria agradecer aqui o Tim também e o Malveira na produção por ter participado aqui com a gente hoje. A Maria foi uma excelente convidada, espero trazê-la mais vezes aqui. Ela também faz parte do Eat Spaghetti, né? Eu estava falando com o Tim que é uma coisa que pra gente trazer até em outro episódio, justamente porque é a construção de uma comunidade local, falar sobre desenvolvimento dos valores do Ethereum na Itália, por exemplo, olha que coisa legal. Então vamos deixar essas conversas aí florescendo, talvez no futuro a gente traga ela de novo. E, bom, a gente espera que vocês tenham um bom dia aí também nessa semana aí, juntamente com a Nação Bankless. Vamos promover outros eventos aí durante a semana, espero que vocês estejam conosco. Tim, como que a gente acaba esses episódios geralmente? Se tiver alguém ouvindo até agora, até essas 15 horas de vídeo que a gente tem aqui, não esquece, por favor, de se inscrever, deixar o like aí, todo esse esqueminha básico, porque pra gente é o que a gente usa de referência para saber se isso tudo tá fazendo sentido para vocês, e ajuda também na divulgação do canal. Então, dá esse help para nós. E para encerrar, nós estamos a caminho do oeste, essa é a fronteira, não é para qualquer um, mas estamos felizes que você está conosco nessa jornada bem. É isso aí, pessoal. E se não for um conselho financeiro, e um abraço.